Eu sou Eduardo Loio, sou presidente da Associação Cultural Museu da Música de Coimbra, sou músico, tenho formação superior na área das artes plásticas e devido à minha atividade entre o projeto Museu da Música de Coimbra e professor de artes plásticas. A minha ligação com a música começou com uma paixão pela música do Carlos Paredes. E a música que ele fez era muito vanguardista e fora dos conceitos normais, onde poderíamos encaixar o instrumento que tocava. E essa perplexidade que ele me causava motivou-me a tentar saber mais. Decidi aprender o que era aquela máquina de fazer música que nós chamamos de guitarra portuguesa. Na altura tive sorte de ter proximidade com o Fernando Meirelles e fui aluno do Fernando Meirelles. E foi assim que começou uma epopeia que está neste momento a culminar nesta escola e na associação que estamos a desenvolver. Nós acreditamos que os instrumentos musicais são também monumentos, ou seja, eles guardam uma memória neles. E isso é uma das razões que nos levou a decidir fazer um museu, porque cada instrumento conta uma história. E no caso, a guitarra de Coimbra conta a história da nossa cidade, conta a história da música da nossa cidade, ou parte dela. Aquilo que fazemos de uma forma muito própria, em que exteriorizamos a nossa subjetividade. No caso da música, e desta música em particular, ela nunca poderia existir se não existisse a guitarra de Coimbra. E o curioso é que a família Paredes foi importantíssima no desenvolvimento do instrumento e foram sempre pedindo aos construtores de instrumentos para fazer algumas alterações e foi assim que o instrumento se foi desenvolvendo para a guitarra de Coimbra contemporânea, atual. Por isso é que chamamos à nossa forma de estudar a música etnomusicologia experimental autorreflexiva. Portanto, nós estudamos a música e os músicos nos seus contextos socioculturais. A parte experimental vem da capacidade que tivemos de adaptar a metodologia científica da arqueologia experimental. Nós temos a capacidade de construir os instrumentos, experimentar e tentar adaptar-nos ao que a música era na época. Para além disso, também temos a preocupação de contemporaneizar, ou seja, os instrumentos estavam extintos, ou praticamente na extinção, como a viola de toeira, que é a viola de Coimbra, ou o guitarrinho de Coimbra. Nós construímos os instrumentos, tocamos músicas da época nos projetos que são revivalistas, mas também temos outros projetos musicais em que contemporaneizamos não só os instrumentos, mas também os temas que estão esquecidos ou desconhecidos. A parte da autorreflexividade vem no aspecto em que, quando escrevemos sobre a nossa experiência, temos sempre uma característica autoetnográfica. Ou seja, dizemos como é que essa experiência nos alterou como pessoas, como é que nos enriqueceu, quais foram as dúvidas, as dificuldades. E isso, para além de tornar o nosso processo de investigação singular, fortalece-nos como músicos e como pessoas. Morfologicamente é fácil de identificar, basta olhar para a cabeça do instrumento e ver uma lágrima. A lágrima simboliza a saudade que os estudantes têm da sua vida com a idade que tinham quando estudavam na universidade. Portanto, não é a saudade da cidade, é a saudade do seu tempo passado. É essa falta que faz em quem eles são que fica marcado. Portanto, e é isso a associação à lágrima. Portanto, alguma nostalgia, quase sofrimento de quem eu fui quando tinha idade de estudante. Depois, coisas que são menos perceptíveis para um olho não treinado é a forma do tampo, a forma do corpo da guitarra, em que a guitarra de Coimbra é mais elegante, tem o braço mais comprido. Uma característica musical é a afinação, é um tom mais abaixo da guitarra de Lisboa. Portanto, existem mesmo diferenças morfológicas entre a guitarra de Coimbra e a guitarra de Lisboa. A viola de toeira era a viola de Coimbra. A guitarra de Coimbra começa a existir em finais do século XIX. Portanto, tem uma história bastante recente. E, aliás, o fado de Coimbra, ou a canção de Coimbra, como quiser denominar, tem um marco que é o Augusto Hilário e entre aproximadamente em 1870. Mas antes já se fazia música na cidade, certo? Vamos imaginar uma altura em que não havia mulheres a estudar na Universidade de Coimbra. Os estudantes enamoravam-se de uma tricana, portanto, uma filha de um futrica. Ele tentava conquistar o coração dela através da música. Então, numa
numa noite de lua cheia, ele iria para a janela dela cativá-la com canções, com música, e assim terá nascido a serenata. Portanto, nós acreditamos que a serenata nasceu com a viola de Coimbra, com a viola toeira. A denominação viola toeira só aparece registada já em inícios do século XX, com Otaviano de Sá, que escreve sobre o instrumento e chama mesmo a viola toeira. O guitarrinho tem um percurso diferente. Nós chamávamos a este instrumento que chamamos hoje o guitarrinho de Coimbra, bandolim. Era o bandolim ordinário, como diz o Ernesto Vieira no Dicionário Musical de 1904. Ordinário porque havia muitos. Portanto, era um instrumento muito usado, de 4 cordas singelas, que poderia ser tocado com a técnica do bandolim ou do cavaquinho, e que, de repente, por razões, talvez, de opressão cultural do Estado Novo ou uma característica que não foi só em Portugal, que foi a influência norte-americana na cultura europeia, estes valores tradicionais populares foram, de certa forma, esquecidos. E todos estes aspectos da música vêm nesse movimento de valorizar o que é singular e próprio das regiões e das culturas. Nós centramos a nossa investigação naquilo que denominamos por ontologia dos cordofones portugueses. Então, nós tentamos perceber mesmo o que é um instrumento português, e para isso também ajuda-nos muito o que fez nascer o LECRIM, o Laboratório de Conservação e Restauro de Instrumentos Musicais. Ou seja, nós fomos tentar simular quais seriam as técnicas dos construtores de finais do século XIX, início do século XX. E isso exigiu muita experimentação, muito erro, para conseguirmos algum sucesso. Portanto, isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós procuramos estudar a forma como os instrumentos eram feitos. A partir de meados do século XX, há muito esquecimento em relação às técnicas tradicionais, originais portuguesas. E a nossa preocupação é realmente fazê-las ressurgir, perceber como é que elas são e investir nisto que é conhecido a nível mundial como a técnica ibérica, mas também a técnica portuguesa, principalmente nos cordofones, que são exclusivamente portugueses. As pessoas sabem que, por exemplo, violas, nós temos 9 tipologias diferentes, não é? Temos a braguesa, a marantina, a toeira de Coimbra, a beiroa de Castelo Branco, a campaniça do Alentejo, a viola de arame da Ilha da Madeira, a viola da terra dos Açores, a viola terceirense da Ilha Terceira. Nós, portugueses, somos muito criativos em muitos aspectos. Na música, temos estas características que são os instrumentos e as músicas, os repertórios a eles associados. Isso é uma preocupação nossa, que é compreender, estudar e fazer ressurgir as técnicas tradicionais. Em relação aos materiais, nós tentamos utilizar os materiais que foram comprovados através da experiência, que são os materiais ideais, quer ao nível do comportamento acústico, mas também quer ao nível da resistência e durabilidade. E aí, embora tenhamos alguns projetos em que experimentamos e inovamos, porque podemos fazê-los, mas a nossa preocupação de investigação é mais o estudo da origem e desenvolvimento das técnicas tradicionais portuguesas. O curioso é que nas nossas mesas, nas mesas dos nossos alunos, nós temos materiais que vêm dos vários continentes, portanto, o pau santo da Ásia, o ébano da África, o pinho da Europa, o cedro das Honduras da América. Isso por si só já é uma característica curiosa. Outra característica curiosa é que nós reunimos num objeto várias artes e várias ciências, né? Desde as madeiras, os vernizes, técnicas de serrar, técnicas de cortar. Há coisas que são técnicas da orivesaria. Portanto, os nossos alunos trabalham a madrepérola a partir do material em bruto, a partir da concha. Portanto, há essa preocupação de tentar perceber como se fazia e como fazer na atualidade. Sempre foi nosso objetivo não sermos rivais a outras instituições que existem na cidade. Até porque achamos que há pessoas a fazerem um ótimo trabalho. Por exemplo, nunca tivemos desejo de estudar o fado de Coimbra ou a canção de Coimbra porque achamos que está muito bem estudada. Portanto, o nosso objetivo é estudar o que os outros não estudam e existem muitas coisas que nos têm mantido ocupados. Portanto, isso quer dizer que nós temos como objetivo ser uma entidade complementar,
mas que também pode fazer a interligação. Será um objetivo de sermos um ponto central porque estamos a construir essa centralidade, que será a música o núcleo do interesse. A partir do momento em que nós vamos publicando o que estamos a investigar, vão surgindo outras pontas soltas que precisam de ser atadas. Portanto, tudo isto é um processo contínuo. Felizmente, existe muito trabalho ainda para fazer e nós vamos persistir.